meus irmãos, boa noite. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para nós partilharmos da palavra de Deus, para nós podermos aprender um pouco mais, para nós celebrarmos o nome dele, certo? Eu gostaria que você reunisse aí a sua família, reunisse as pessoas que estão perto de você, para que você então tire este momento, para que você reflita um pouco sobre a palavra de Deus, para que você também reflita um pouco sobre tudo aquilo que nós vamos conversar esta noite. E eu gostaria de, neste momento, que você prestasse atenção nessa canção que nós vamos colocar aqui, que você possa cantar junto, meditar na letra dessa canção, para que Deus então possa também abençoar a sua vida. Aleluia! Preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Olha pro teu irmão e diga pra ele: meu irmão, eu te amo. Quero andar Lado a lado com você, lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. Verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Coisa aqui sem ter o amor de Deus, diga amém. Você pode espalhar esse amor agora, dá um abraço quem está do seu lado, diga: meu irmão, eu te amo, quero te ajudar, quero compartilhar desse amor com você. Glória a Jesus. Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, Que nos ensinou amor. Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. cante que nos deu o dom de amar. Que nos deu o dom de amar, Que nos ensinou. que nos ensinou amor. Glória a Deus. Aleluia. Já há algum tempo nós temos conversado então sobre este tema
juntos somos melhores. E nos domingos à noite nós temos conversado um pouquinho sobre o propósito da nossa vida, o propósito da nossa jornada, o que nós estamos, afinal de contas, fazendo aqui neste tempo, nesse breve momento que nós estamos passando em nossa jornada pela vida, e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte propósito: estamos aqui para viver em amor. Nós estamos aqui para viver em amor. Para isso, então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 38. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem sempre estado em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo teu povo que está reunido para meditar, para engrandecer, para exaltar o teu santo nome. Mesmo, meu Deus, estando em nossos lares, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque onde estão 2 ou 3, ali o Senhor está no meio deles. Pai Santo, nós queremos então agradecer ao Senhor por essa sua companhia, por saber que nós não estamos enfrentando isso sozinho. E agora, Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender, nos ajude a entender o que a sua palavra quer dizer para nós. Que o teu Espírito Santo sopre sobre nós, para que nós possamos entender. Pai Santo, mais uma vez, obrigado, Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai ter um contexto muito baseado em uma dominação romana, e as pessoas começam a perguntar para Jesus, e Jesus está conversando a respeito de algumas questões, a respeito da lei, e algumas questões são levantadas aqui, e a gente precisa também considerar este contexto de dominação romana, porque Jesus, por exemplo, vai usar o termo: se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2, certo? Se alguém lhe tomar uma capa, dê também a túnica. Isso quer dizer que, num sentido de dominação romana, um soldado romano poderia chegar para qualquer judeu e pedir, por exemplo, a capa. Podia pedir para qualquer judeu, por exemplo, que carregasse as suas coisas durante 1 milha. Certo? O judeu, ele era obrigado a fazer isso. E Jesus vai trazer, justamente nesse contexto de dominação romana, e nesse contexto onde os romanos eles são inimigos do povo de Deus,
Então Jesus vai trazer isso para nós. Olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Certo? E quando a gente fala de amor, eu confesso para os irmãos que eu demorei um pouco para poder entender o que a Bíblia quer dizer sobre amar uns aos outros. Eu confesso que eu não conseguia, durante muito tempo, entender o que significa esse amar uns aos outros que a Bíblia fala para nós. Eu ficava muito confuso, porque, sendo sincero, e os irmãos sabem disso, existem no nosso meio, existem ao nosso redor, existe na sociedade pessoas que são muito cruéis, pessoas que são extremamente cruéis, pessoas que são más, cheias de maldade, pessoas que são muito egoístas. E eu ficava pensando, gente, será que é possível amar essas pessoas? Será que é possível amar pessoas que são invejosas, que são maledicentes, que são arrogantes, que são trapaceiras? Será que é possível nós amarmos esse tipo de pessoa? E eu ficava então me perguntando sobre isso, o que a Bíblia quer dizer a respeito de amor, de que forma nós podemos amar essas pessoas. E é algo que eu confesso que eu tive que pensar e refletir um pouco sobre isso, para que eu pudesse entender o que a Bíblia estava me ensinando, o que a Bíblia estava nos ensinando a respeito do amor. E eu me perguntava, como é que eu vou então conseguir amar essas pessoas? E pensando, alguns pensamentos me ajudaram a entender alguma coisa. O primeiro pensamento é que amar não significa concordar com o estilo de vida da pessoa. Amar não significa concordar com o estilo de vida de alguém. Isso não é amar. Não é porque eu concordo, não é porque eu sou conivente, não é porque eu aceito que eu amo. Isso não é amar, certo? Eu não preciso concordar com tudo para que eu ame alguém. Muito pelo contrário, tem coisas inclusive que nós teremos que nos opor, justamente para mostrar que amamos, certo? Amar não significa participar do erro. Eu, quando dava aula na faculdade, a gente conversava muito com algumas pessoas, com alguns alunos, e aí a gente percebia que eles faziam uma amizade entre eles a tal ponto de que se um matasse aula, o outro matava também. Certo? Se um não estudasse para a prova, o outro também não estudava. Se um não prestava atenção na aula e ficava mexendo no celular, o outro também fazia a mesma coisa. Porque a amizade dentro da faculdade, ela crescia tanto, ou seja, 5 anos, às vezes 6 anos, 4 anos, reunidos ali durante todo aquele tempo. Então as pessoas, elas faziam amizades, e amizades muitas vezes verdadeiras. E essas amizades acabavam, algumas vezes, amizades ruins, acabavam influenciando pessoas boas. E aí eu perguntava sempre a alguns alunos, se o seu amigo pula de um prédio, significa dizer que você vai pular também só porque você é amigo dele? Ou seja, amar não significa participar do erro. Não é porque o meu amigo tem atitudes erradas que eu tenho que ter as mesmas atitudes erradas, só para demonstrar que eu amo. Ao contrário, se você está vendo que ele está fazendo atitudes erradas e essas atitudes estão levando ele para um caminho muito perigoso, amar significa justamente você alertá-lo sobre isso. E também, outro detalhe é que quando nós amamos, nem sempre nós temos a aprovação daquela pessoa que nós amamos. Muitas vezes as pessoas não vão concordar com a nossa posição. Nós estamos proibindo porque amamos. Isso acontece muito entre as famílias, eu proíbo meu filho de fazer algo porque eu amo, eu quero o melhor para ele. E nem sempre ele vai gostar da minha atitude, nem sempre ele vai concordar com o jeito que eu penso. Mas isso não significa dizer que eu não amo. Não é que a pessoa vai concordar pelo fato da pessoa não concordar comigo, não significa dizer que ela me ama, ok? Que ela não me ama, certo? Então a gente precisa pensar que quando eu estou amando alguém e quando eu demonstro esse amor, nem sempre as pessoas que eu amo, elas vão aprovar a minha atitude
de amor para com elas, certo? E um outro pensamento também que nos ajuda muito a entender sobre amor é que todos nós somos pecadores. Então, do mesmo jeito que uma pessoa é invejosa, uma pessoa é mentirosa, e nós temos dificuldade às vezes de conviver com determinados tipos de pessoa, outras pessoas têm dificuldade de conviver conosco, por causa da nossa mania, por causa do nosso jeito de ser. Então, todos nós somos pecadores, todos nós estamos num processo de santificação. E isso nos ajuda a amar um pouco mais as pessoas, porque a gente entende que, afinal de contas, todos nós carecemos da graça de Jesus, todos nós carecemos do amor das pessoas e todos nós precisamos, na verdade, uns dos outros, porque nem todo mundo é independente. Nós, ao contrário, nós somos muito, às vezes, dependentes uns dos outros. Então, quando a gente tem esse pensamento sobre amor, isso fica mais claro para nós entendermos o que a Bíblia vai dizer a respeito de amor. E aí eu queria então conversar com você sobre 3 formas de nós vivermos em amor, de nós demonstrarmos o amor e mostrar para as pessoas que nós vivemos em amor. A primeira questão que eu queria levantar é que nós vivemos em amor quando nos importamos. Nós vivemos em amor quando nós nos importamos com as pessoas. Ah, pastor, mas o que é isso? O que quer dizer isto? Significa justamente você olhar para o outro e pensar que esta pessoa ela é importante e você vai se importar com ela. Você vai se importar com a situação que ela está passando. Isto demonstra amor e isto vai dar o sinal para a pessoa que você vive em amor. Este amor fraternal, ele é muito forte quando nós importamos com as pessoas. Nós estamos vivendo dias onde o eu é mais importante, certo? Onde aquilo que eu penso é mais importante, onde aquilo que eu quero é mais importante, ou aquilo que a minha visão, ela é melhor do que a visão dos outros. Nós estamos vivendo dias assim, de muito egoísmo, de um pensamento muito egocentrista, onde a gente olha para nós e a gente quer que nós sejamos satisfeitos dentro de nós mesmos, sem olhar para o outro, sem se importar com a dor do outro. E nós precisamos pensar nisso, porque nós vivemos em amor e nós demonstramos o amor justamente quando nós nos importamos com as pessoas. Olha, o texto que nós lemos de Mateus, versículo 38, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Versículo 38 vai falar assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não é isso que nós estamos vivendo? Olha, é o toma lá da cá, é olho por olho. Aquilo que você me prejudicou, espera que eu vou prejudicar você também. É dente por dente. Aguarda aí. Você fez isso comigo? Pode esperar. Espera sentado, você vai ver o que vai acontecer com você. Nós estamos vivendo isso. Seu olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vai dizer para nós: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir a face, dê também a outra face. O que é isso? Quando a gente se importa com a pessoa, muitas vezes, eu disse anteriormente, né? Às vezes nós amamos alguém e não significa dizer que essa pessoa vai entender este amor, não significa dizer que essa pessoa vai aceitar isso que nós estamos falando com ela. Muitas vezes acontece da gente chamar a atenção e a pessoa não gosta, né? Nós estamos vivendo esse momento de essa epidemia, né? E as pessoas mais velhas precisam ficar em casa. E aí é hora, às vezes, do filho, né, falar um pouco mais incisivo com os pais. Fique em casa, não sai de casa. E os pais, às vezes, não gostam e não vão concordar, mas eles estão fazendo isso por amor. Eles estão fazendo isso para que a vida dos pais sejam preservadas. E os pais, muitas vezes, não vão gostar de depender dos filhos, de ficarem presos em casa, certo? E aí, muitas vezes,
você vai encontrar situações como essa. Seu pai vai ficar chateado com você, seu filho vai ficar chateado com você, pelo amor que você tem. Mas se alguém te ofendeu, deixa ele ofender de novo. Se alguém te feriu a face, deixa ele ferir a outra. Continue demonstrando amor da mesma forma. Continue firme, vivendo em amor. O texto vai dizer, se alguém te mandar andar 1 milha, ande com ele 2, certo? Às vezes nós estamos andando com uma pessoa, ajudando aquela pessoa, nós não temos esse reconhecimento de que nós estamos fazendo isso por amor. Nós estamos andando e nós até muitas vezes caminhamos a 2ª milha com essa pessoa. Andamos mais um pouco ao lado dela. Isso é nos importar com a dor. Isso é nos importar com o fardo que cada um carrega. Outro ponto que eu gostaria de deixar com você é que nós vivemos em amor quando temos empatia. Nós vivemos em amor quando nós temos empatia. Se colocar no lugar do outro não é uma tarefa muito fácil, não. Mas é uma tarefa necessária. E nós precisamos aprender a ter empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar na mesma posição do outro. Eu já disse várias vezes que cada um tem uma trajetória. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, gente, mas essa pessoa é tão briguenta. Ou essa pessoa é tão mal-humorada. Você já parou para poder pensar por que ela é assim? Você já se colocou no lugar dela, no contexto dela, na família dela? Você já participou das mesmas histórias que ela participou? A sua trajetória é diferente da trajetória da vida dela. E nós temos que muitas vezes ter empatia, nós precisamos olhar para o outro e falar, não, peraí, eu quero entender você, eu quero saber por que você tem determinadas atitudes, eu quero saber o que está te corroendo por dentro. Isso é empatia, é se colocar na posição do outro para poder ver através do ponto de vista dele, para que nós possamos aceitá-lo, para que nós possamos entendê-lo. Porque as pessoas têm histórias de vida diferentes umas das outras. O texto que a gente leu, a partir do versículo 42, vai dizer assim, dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Talvez o texto aqui esteja até falando mesmo de dinheiro, mas nós podemos interpretar de outra forma. Né? Às vezes uma pessoa está pedindo emprestado, o que ela precisa de você é um tempo, certo? O que a pessoa está precisando de você é que você dê a ela um pouco de atenção. Então não volte as costas para a pessoa que está pedindo você. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você já parou para poder pensar por que o seu inimigo, se é que você tem um inimigo, você já parou para poder pensar por que ele te persegue? Eu não estou falando do inimigo das nossas almas. Eu não estou falando do império das trevas. Estou falando de pessoas. Pessoas que às vezes não vão muito com a nossa cara, pessoas que nos perseguem. Você já parou para poder pensar e talvez já se colocou no lugar dele para entender por que ele te persegue? O que acontece com a vida dele? Por que ele te persegue? Certo? Existe algo que eu gosto de compartilhar. Existem algumas pessoas, por exemplo, que foram chamadas ao ministério pastoral e recusaram. Elas foram chamadas, sentiram o chamado de Deus ao ministério pastoral e resolveram seguir outra vida sem ser o ministério pastoral. E algumas dessas pessoas, claro que não são todas, algumas dessas pessoas às vezes ficam frustradas, porque não aceitaram o chamado de Deus e começam a perseguir pastores. Começam a perseguir pessoas que têm o chamado de Deus, começam a ser intolerantes com aquelas pessoas e se tornam verdadeiras pedras no sapato de vários ministérios pastorais. Não tem pastor que ela concorde. Isso acontece às vezes porque essa pessoa está frustrada. Mais uma vez dizendo, não são todas, mas isso acontece.
Então, por que essa pessoa está perseguindo você? O que está acontecendo? Se você talvez se colocar no lugar dela, talvez você vai conseguir entender esse histórico de vida e talvez vai poder ajudá-la. Isto é justamente demonstrar empatia, e quando nós demonstramos empatia, nós estamos vivendo em amor, certo? A palavra de Deus ainda vai dizer: orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha, se o nosso Pai Celestial, Ele olha para aquelas pessoas que são más dentro delas, né? Pessoas que são perversas, se mesmo assim Deus ajuda, Deus dá respiração, Deus dá vida, assim também nós precisamos ter empatia com as pessoas e nós precisamos demonstrar o amor para com essas pessoas. E o terceiro ponto é que nós vivemos em amor quando nos sacrificamos. Vivemos em amor quando nós nos sacrificamos. Quando fala de sacrifício, uma coisa que me vem muito à cabeça é aquele episódio trágico que aconteceu da barragem de Brumadinho. E eu fico pensando, bombeiros que não tinham nada a ver com aquilo, pessoas que não tinham nada a ver com essa tragédia, foram lá para ajudar as pessoas soterradas, para tirar pessoas de lá. Bombeiros se sacrificaram, perderam tempo muitas vezes para poder ajudar aquelas pessoas. E olha que interessante, os bombeiros eles não estavam levando em consideração se naquela cidade existiam pessoas más ou pessoas boas, porque a prioridade era salvar vidas. Eu tenho certeza que na cidade atingida existiam pessoas invejosas, pessoas perversas, pessoas maledicentes, pessoas arrogantes, e existiam muitas pessoas boas também, mas eles não levaram isso em conta, certo? Eles se sacrificaram pela vida daquelas pessoas, porque o que era mais importante era a vida delas. Não importa o que aconteceu, não importa como era a pessoa, eles estavam, na verdade, se importando com elas. Eles estavam, na verdade, tendo empatia por elas e eles estavam se sacrificando por elas. Esse é um amor sacrificial, é um amor ágape, um amor que se sacrifica pelo outro, um amor que olha a vida em lugar daquilo que a pessoa é. Então a pessoa é arrogante? É, tudo bem, mas ela é um ser humano e ela merece respeito também. E nós precisamos amá-la. A palavra de Deus vai dizer no versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensas vocês têm? Se vocês amarem simplesmente as pessoas que amam vocês, que recompensas vocês têm? Eu não disse lá no início que às vezes nós amamos as pessoas e as pessoas muitas vezes não vão concordar com isso e muitas vezes vão nos criticar porque nós a amamos. Mas nós não devemos pensar em ter esse amor em troca. Nós amamos as pessoas, independentemente, nós temos que amar as pessoas, independentemente de qualquer coisa, certo? Se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês têm? Não fazem as mesmas coisas os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, as pessoas, nós vivemos num mundo onde as pessoas amam somente quem as ama. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos diferentes e nós precisamos demonstrar o amor a todas as pessoas. Gostaria de finalizar dizendo que o caminho do amor, Paulo vai dizer para nós, que o caminho do amor é o caminho mais excelente. O caminho do amor é o caminho mais excelente. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13, vai dizer assim: até que todos cheguemos
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O caminho do amor é o caminho mais excelente. O caminho para o crescimento espiritual da igreja é o caminho do amor. Por quê? Porque só através do amor é que nós crescemos como pessoas. Só através do amor que nós crescemos como igreja e como propagadores do reino. Só através do amor é que a gente vai crescer como igreja, crescer como pessoa e como propagadores do reino de Deus, que é um reino de amor. O reino do nosso Deus é um reino de amor. Eu gostaria de finalizar com uma canção. Eu gostaria que você meditasse nessa canção enquanto você também medita sobre essa mensagem, você também medita sobre essa canção, para que nós possamos juntos, em amor, crescermos, para que nós possamos edificar um ao outro. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos céus, no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
gostaria de orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua palavra. Deus, que o Senhor nos ajude a viver em amor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a crescermos em amor. Pai Santo, que nós possamos nos importar com as pessoas. Que nós possamos, Deus, ter empatia com as pessoas. Que nós possamos, Deus, nos sacrificar por elas. Pai Santo, para que Teu amor, para o amor que está sobre nós, o Teu amor que vem do Senhor, possa prevalecer sobre todas as coisas. Mais uma vez, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua família. E eu quero ainda dizer para você, como eu disse de manhã, continue firme, meu irmão. Continue vivendo em amor. Eu sei que esse momento é um momento difícil para todos nós, mas continue demonstrando amor na vida das pessoas. Que Deus abençoe você grandemente.